Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/iaudiolivro. Conto. Pated. Foegras. De Isaac Asimov. Eu não lhes poderia dizer o meu nome verdadeiro se o quisesse, nestas circunstâncias. Não o quero. Não sou bem um escritor, por isso pedi a Isaac Asimov que escrevesse isto para mim. Eu o escolhi por várias razões. Primeira, é um bioquímico, e entende, então, o que lhe digo, alguma coisa, pelo menos. Em segundo lugar, sabe escrever, ou, pelo menos, já publicou várias histórias de ficção, embora, naturalmente, possa não ser a mesma coisa. Eu não era a primeira pessoa a ter a honra de encontrar a gansa. Pertencia a um fazendeiro de algodão do Texas chamado Ian Angus MacGregor, que era seu dono antes de se tornar propriedade do governo. No verão de 1955, ele enviará, simplesmente, uma dúzia de cartas para o Departamento de Agricultura, pedindo informação sobre como chocar ovos de gansa. O departamento lhe enviou todos os panfletos que tinha à mão que tratassem do assunto, mas suas cartas se tornaram simplesmente mais apaixonadas e livres em suas referências ao seu amigo, um congressista local. Minha relação com tudo isto se deve ao fato de eu ser empregado do Departamento de Agricultura. Como eu iria comparecer a uma convenção em Santo Antônio, em julho de 1955, meu chefe pediu-me que parasse na fazenda de MacGregor e visse o que poderia fazer para ajudá-lo. Somos empregados do público e, além disso, tínhamos finalmente recebido uma carta do congressista de MacGregor. Em 17 de julho de 1955, encontrei a gansa. Encontrei MacGregor em primeiro lugar. Tinha seus 50 anos, homem alto, rosto comprido, cheio de desconfiança. Falei sobre toda a informação que ele receberá e, depois, perguntei polidamente se podia ver os gansos. Não são gansos, senhor, é uma gansa. Posso vê-la? Claro que não. Bem, então, não posso ajudá-lo em mais nada. Se é apenas uma gansa, então deve haver algo de errado com ela. Por que se preocupar com uma gansa? Coma-a, levantei-me e peguei o chapéu. Espere. Permaneci ali, enquanto os lábios dele se apertavam e os olhos se franziam, revelando luta interior. Venha comigo. Saí com ele até uma gaiola perto da casa, cercada de arame farpado, com cadeado no portão e guardando uma gansa, a gansa. Esta é a gansa. Falou de um modo que cheguei até a ouvir a inicial maiúscula. Fitei-a, parecia-se com qualquer outra gansa, gorda, bem satisfeita e temperamental. E aqui está um de seus ovos. Esteve na incubadeira. Nada aconteceu, disse MacGregor. Tirou-o de um grande bolso superior. Havia um jeito estranho em seu modo de segurá-lo. Franzia as sobrancelhas. Havia algo de errado com o ovo. Era menor e menos esférico do que o normal. Pegue-o, falou MacGregor. Estiquei-me para pegá-lo. Ou tentei. Fiz o esforço que um ovo daquele tamanho merecia, e ele permaneceu no mesmo lugar. Tive que tentar com mais força, e então veio. Agora eu sabia o que havia de estranho na maneira pela qual MacGregor o segurava. Ele pesava quase 1 quilo. Fitei-o ali pousado, pressionando a palma de minha mão para baixo, e MacGregor murmurou amargamente: largue-o. Apenas olhei para ele, que o tirou de minha mão e jogou-o no chão. Bateu pesadamente. Não se despedaçou. Não espalhou a clara e a gema. Apenas ficou onde caiu, com a extremidade inferior afundada. Apanhei-o de novo. A casca branca havia se fragmentado no ponto em que batera no chão. Pedaços dela haviam se espalhado e o que se via era de uma cor amarelada, esmaecida. Minhas mãos tremiam. Era a única coisa que eu conseguia fazer ao mexer os dedos, mas arranquei o resto da casca quebrada e fitei o amarelo. Eu não tinha que fazer nenhuma análise. Meu coração o dizia. Estava cara a cara com a gansa. A gansa que punha os ovos de ouro. Meu primeiro problema era conseguir que MacGregor desistisse daquele ovo de ouro. Estava quase histérico quanto a isto. Dar-lhe-ei um recibo, declarei. Garanto-lhe o pagamento. Farei qualquer coisa em questão. Não quero que o governo se intrometa, disse ele teimosamente. Mas eu era 2 vezes mais teimoso, e no fim, assinei um recibo. Ele me acompanhou até o carro e ficou na estrada enquanto eu partia, seguindo-me com os olhos. O chefe de minha seção no Departamento de Agricultura é Louis P. Bronstein. Temos boas relações, e pensei que poderia explicar-lhe as coisas sem ser colocado sob imediata observação. Mesmo assim, não me arrisquei. Eu tinha o ovo comigo, e, quando cheguei ao ponto sutil, coloquei-o na mesa entre nós dois.
É um metal amarelo e poderia ser latão, mas não é, pois é inerte ao ácido nítrico concentrado. É algum truque. Deve ser, retrucou Brunstein. Um truque que usa ouro de verdade? Lembre-se, quando vi esta coisa pela primeira vez, estava inteiramente coberta de uma autêntica casca de ovo inteiriça. Foi fácil verificar um pedaço da casca de ovo. Carbonato de cálcio. O projeto Gansa começara. Era 20 de julho de 1955. Eu era o investigador responsável para começar e permaneci no cargo titular até o fim, embora os problemas rapidamente me ultrapassassem. Começamos com o único ovo. Seu raio médio era de 35 mm, eixo maior, 72 mm, eixo menor, 68 mm. A capa de ouro tinha 2,45 mm de espessura. Estudando outros ovos mais tarde, descobrimos que o valor deste era bem alto. A espessura média revelou-se em torno de 2,1 mm. No interior, era ovo. Parecia um ovo e cheirava a ovo. As alíquotas foram examinadas, e os constitutivos orgânicos eram razoavelmente normais. A clara era 9,7% de albumina. A gema tinha o complemento normal de vitelina, colesterol, fosfolipídio e carotenoide. Faltava-nos material suficiente para testar os constitutivos específicos. Mais tarde, com mais ovos à nossa disposição, nós o fizemos e nada de estranho foi encontrado. Apenas conteúdos de vitaminas, coenzimas, nucleínas, grupos sulfídricos, etc., e o etc. foi considerado. A única anormalidade grave e importante encontrada foi o comportamento do ovo no calor. Uma pequena porção da gema, aquecida, fervia forte quase imediatamente. Demos uma porção do ovo bem fervido a um rato, que sobreviveu. Mordisquei outro pedaço. Uma quantidade pequena demais para sentir o gosto, na verdade, mas me fez mal. Puramente psicossomático, tenho certeza. Boris W. Feeley, do Departamento de Bioquímica da Universidade de Temple, Departamento Consultivo, supervisionou estes testes. Ele disse, referindo-se à grande fervura, a facilidade com que as proteínas do ovo são desnaturadas de calor indica, para começar, uma desnaturação parcial e, considerando a natureza da casca, a culpa óbvia seria levada à contaminação do metal pesado. Assim, uma porção da gema foi analisada quanto aos componentes inorgânicos e descobriu-se que era rico em íon auricloreto, que é um íon com carga unitária, contendo um átomo de ouro e 4 de cloro, cujo símbolo é AuCu. O símbolo do ouro, Au, vem do fato de que em latim a palavra ouro é aurum. Quando digo que o teor em íon auricloreto era alto, quero dizer que era de 3,2 partes por milhar, ou 0,32%. É suficientemente forte para formar complexos insolúveis de proteína de ouro que coagulariam facilmente. É claro que este ovo não pode ser chocado, disse Feeley. Nem qualquer outro ovo como este. Está envenenado com grande teor de metal. O ouro pode ser mais fascinante do que o chumbo, mas é tão venenoso quanto ele para as proteínas. Concordei timidamente. Ao menos, está garantido contra o apodrecimento também? Exatamente. Nenhum inseto que se respeite viveria nesta sopa clorauriferrosa. A análise espectrográfica final do ouro da casca foi feita. Virtualmente pura. A única impureza detectada era ferro, cujo montante era de 0,23% do total. O conteúdo de ferro da gema do ovo tinha sido o dobro do normal, também. No momento, entretanto, o assunto do ferro foi negligenciado. Uma semana depois de começar o projeto Gansa, uma expedição foi enviada ao Texas. 5 bioquímicos foram. Vejam que a ênfase ainda era na bioquímica, com 3 caminhões carregados de equipamento e um esquadrão do exército. Eu fui junto, é claro. Logo que chegamos, isolamos a fazenda de MacGregor do resto do mundo. Esta era uma coisa propícia, sabem, as medidas de segurança que tomamos desde o começo. O raciocínio estava errado, no princípio, mas os resultados foram bons. O departamento queria manter o projeto Gansa em segredo no início, simplesmente porque havia, sempre, a suspeita de que ainda poderia ser um truque elaborado e não poderíamos arriscamos numa contrapublicidade. E, se não fosse um truque, não poderíamos sujeitar-nos à perseguição dos jornais, definitivamente provocada por uma história de Gansa com ovos de ouro. Foi apenas bem depois do início do projeto Gansa, bem depois de nossa chegada à fazenda de MacGregor, que as implicações reais do assunto se esclareceram. Naturalmente, MacGregor não gostou que homens e equipamentos se estabelecessem em torno dele. Não gostou de saber que a Gansa era propriedade do governo.
Não gostou de ver os ovos recolhidos. Não gostou de nada disto, mas concordou, se pode considerar acordo, quando as negociações são desenvolvidas enquanto uma metralhadora é montada no quintal de um homem, e 10 homens, com baionetas, marcham perante o local das conversações. Ele foi recompensado, naturalmente. O que é dinheiro para o governo? A gansa não gostava de algumas coisas, como fazer exame de sangue. Nós não ousamos anestesiá-la, com medo de lhe alterar o metabolismo, e foram precisos 2 homens para segurá-la cada vez. Já tentou segurar um ganso bravo. A gansa foi posta sob guarda de 24 horas, com a ameaça de corte marcial sumária para qualquer homem que lhe deixasse acontecer alguma coisa. Se algum daqueles soldados leu este artigo, pode ter tido uma ideia rápida do que estava acontecendo. Se isto aconteceu, terão provavelmente senso bastante para manter o segredo. Pelo menos, se sabem o que é bom para eles, eles o farão. O sangue da gansa passou por todos os testes concebíveis. Continha 2 partes por centena de milhar, 0,002%, de íon auricloreto. O sangue tirado da veia hepática era mais rico do que o resto, quase 4 partes por centena de milhar. O fígado, grunhiu Feely. Tiramos raios-x. No negativo dos raios-x, o fígado era uma massa esfumaçada cinza clara, mais clara do que as vísceras ao seu redor, pois bloqueava mais os raios-x, porque continha mais ouro. Os vasos sanguíneos mostravam-se mais claros do que o próprio fígado, e os ovários eram branco puro. Nenhum raios-x atravessou os ovários. Fazia sentido, e, num primeiro relatório, Feely o afirmou francamente. Parafraseando o relatório, seguia, em parte. O íon auricloreto é secretado pelo fígado dentro da corrente sanguínea. Os ovários agem como uma armadilha para o íon, que é aí reduzido a ouro metálico e depositado como uma casca em torno do ovo em desenvolvimento. Concentrações relativamente altas de íon auricloreto não reduzido penetram no conteúdo do ovo em desenvolvimento. Há poucas dúvidas de que a gansa ache este processo útil como meio de eliminar os átomos de ouro que, se pudessem acumular-se, indubitavelmente o envenenariam. Excreção através da casca do ovo pode ser novidade no reino animal, talvez inédita, mas não há contestação quanto ao fato de que isto mantém a gansa viva. Infelizmente, entretanto, o ovário está sendo envenenado numa tal extensão que poucos ovos são postos. Provavelmente, não mais do que o necessário para eliminar o ouro acumulado, e estes poucos ovos são definitivamente não chocáveis. Isto foi tudo o que escreveu, mas, para nós, ele disse, isto deixa uma única questão particularmente embaraçosa. Eu sabia o que era. Todos nós sabíamos. De onde vinha o ouro? Por enquanto, não havia resposta, apenas algumas provas negativas. Não havia ouro perceptível na alimentação da gansa nem seixos que contivessem ouro que pudesse ter engolido. Não havia traço de ouro em nenhuma parte do solo, e uma busca na casa e no terreno não revelou nada. Não havia moedas de ouro, nem joias de ouro, nem prato de ouro, nem relógios de ouro ou qualquer coisa de ouro. Havia naturalmente o anel de casamento da Sra. MacGregor, mas só tiveram-o em sua vida e o estava usando. Então de onde vinha o ouro? O começo da resposta veio em 16 de agosto de 1955. Albert Neves, de Purdue, estava forçando uns tubos gástricos na gansa, outro procedimento ao qual a ave reagia tenazmente, com a ideia de testar o conteúdo de seu canal alimentar. Era uma de nossas buscas rotineiras de ouro exógeno. Encontrou-se ouro, mas apenas traços, e havia toda a razão para se pensar que estes traços haviam acompanhado as secreções digestivas e eram, por conseguinte, endógenas, isto é, de dentro, na origem. Entretanto, apareceu uma outra coisa, ou a ausência de uma coisa, pelo menos. Eu estava lá, quando Neves entrou no escritório de Feely na construção provisória que havíamos feito em uma noite, quase, perto da gaiola da gansa. A gansa é fraca em pigmento de bile, informou Neves. O conteúdo do adenal não revelou nenhum. Feely franziu a testa e comentou. A função do fígado está provavelmente bloqueada por causa da concentração de ouro. Ela talvez não esteja segregando nenhuma bile. Ela está segregando bile, disse Neves. Os ácidos da bile estão presentes em quantidade normal. Quase normal, pelo menos. Faltam apenas os pigmentos de bile. Eu fiz uma análise fecal e isto foi confirmado. Nada de pigmentos de bile. Deixe-me explicar uma coisa neste momento. Os ácidos da bile são esteroides segregados pelo fígado na bile e, através desta, são despejados na extremidade superior do intestino reto.
Estes ácidos são moléculas parecidas com detergentes que ajudam a emulsionar a gordura em nossa alimentação, ou na da gansa, e distribuí-la sob a forma de pequenas bolhas através do conteúdo intestinal aquoso. Esta distribuição, ou homogeneização, se preferirmos, facilita a digestão da gordura. Os pigmentos de bile, as substâncias que faltavam na gansa, são algo inteiramente diferente. O fígado os produz a partir da hemoglobina, a proteína vermelha cheia de oxigênio do sangue. A hemoglobina gasta é rompida no fígado, a parte hema sendo eliminada. Asterisco, o hema é feito de uma molécula quadrada, chamada porfirina, com o átomo de ferro no centro. O fígado retira o ferro e o armazena para uso futuro, depois rompe a molécula quadrada que sobrou. Esta porfirina rompida é o pigmento de bile. Sua cor varia entre o marrom e o verde, dependendo de outras transformações químicas, e é segregada na bile. Os pigmentos de bile não têm qualquer utilidade para o corpo. São lançados na bile como produtos gastos. Passam pelos intestinos e saem com as fezes. De fato, os pigmentos de bile são responsáveis pela cor das fezes. Os olhos de Philly começaram a brilhar. Parece que o catabolismo da porfirina não se está desenvolvendo devidamente no fígado. Não lhe parece? Atalhou Neves. Certamente parecia. Para mim também. Houve enorme agitação depois disto. Esta era a primeira anomalia metabólica, não envolvendo diretamente o ouro, que havia sido encontrado na gansa. Fizemos uma biopsia do fígado, que significa que abrimos uma fenda cilíndrica na gansa até chegar ao fígado. Doía, mas não causava maior mal à gansa. Tiramos mais amostras de sangue, também são enzimas oxidadas que contêm também hema. Separamos o hema e precipitamos parte dele numa solução ácida, na forma de substância alaranjada brilhante. Em 22 de agosto de 1955 tínhamos 5 microgramas do composto. O composto laranja era semelhante ao hema, mas não era hema. O ferro no hema pode estar sob a forma de íon ferroso duplamente carregado, Fe++, ou de um íon férrico com carga tripla, Fe++, e, neste último caso, o composto é chamado hematina. Ferroso e férrico, a propósito, vem da palavra latina gerrum, que significa ferro. O composto laranja que havíamos separado do hema tinha a porção de porfirina da molécula perfeita, mas o metal no centro era ouro, para ser específico, um íon de ouro com carga tripla, ao mais. Chamamos este composto de aurema, que é apenas uma abreviação de hema áurico. O aurema era o primeiro composto orgânico contendo ouro, ocorrido naturalmente, que já fora descoberto. Normalmente alcançaria as manchetes dos jornais do mundo da bioquímica. Mas agora não era nada em comparação com a extensão dos horizontes que sua simples existência abria para nós. Parecia que o fígado não estava rompendo o hema, deixando de lado o pigmento de bile. Pelo contrário, ele o convertia em aurema, substituía ferro por ouro. O aurema, em equilíbrio com o íon auricloreto, entrava na corrente sanguínea e era levado para os ovários, onde o ouro era separado e a porção de porfirina da molécula ficava à disposição de algum mecanismo ainda não identificado. Análises posteriores mostraram que 29% do ouro no sangue da gansa era carregado no plasma sob a forma de íon auricloreto. Os 71% restantes eram levados nos glóbulos vermelhos do sangue sob a forma de auremoglobina. Foi feita uma tentativa de alimentar a gansa com partículas de ouro radioativo, de modo que poderíamos acompanhar a radioatividade no plasma e nos glóbulos, e ver a rapidez com que as moléculas de auremoglobina eram entregues aos ovários. Pareceu-nos que a auremoglobina deveria ser posta à disposição muito mais lentamente do que o íon auricloreto se dissolvia no plasma. A experiência falhou, entretanto, pois não detectamos nenhuma radioatividade. Atribuímos isto à nossa inexperiência, na medida em que nenhum de nós entendia de isótopos, o que era muito ruim, pois esta falha era bastante significativa realmente e por causa disso perdemos várias semanas. A auremoglobina era inútil naturalmente quanto à questão de carregamento de oxigênio, mas compunha apenas 0,1% da hemoglobina total das células vermelhas do sangue, de modo que não havia interferência na respiração da gansa. Isto tudo ainda nos deixava com o problema de onde vinha o ouro, e foi Neves quem fez a primeira sugestão crucial. Talvez, disse num encontro do grupo feito na noite de 25 de agosto de 1955, a gansa não substitua o ferro pelo ouro. Talvez transforme o ferro em ouro. Antes de falar com Neves pessoalmente naquele verão, eu o conhecia pelas suas publicações. Seu campo é a química biliar e a função do fígado. E sempre o consideraram uma pessoa cautelosa e de ideias claras. Quase cauteloso demais.
Ninguém o consideraria capaz, nem por um instante, de fazer afirmação tão ridícula. Isto apenas revela o desespero e a desmoralização que envolvia o projeto Gansa. O desespero vinha do fato de que não havia nenhum lugar, literalmente nenhum, de onde o ouro pudesse vir. A Gansa estava eliminando o ouro na base de 38,9 gramas por dia, e vinha fazendo isto há vários meses. Este ouro tinha que vir de algum lugar e, caso não viesse absolutamente, tinha que ser feito de alguma coisa. A desmoralização que nos levava a considerar a segunda alternativa era devida ao simples fato de que estávamos cara a cara com a Gansa que punha ovos de ouro, a inegável Gansa. Com isto, tudo era possível. Todos nós estávamos vivendo num mundo encantado da fantasia, e todos nós reagíamos a ele perdendo todo o sentido da realidade. Philly considerou a possibilidade seriamente. Hemoglobina entra no fígado, disse ele, entra no fígado, e um pouco de hemoglobina sai. A casca de ouro dos ovos tem como impureza apenas o ferro. A gema do ovo é rica apenas em duas coisas, em ouro, claro, e também, de alguma forma, em ferro. Isto tudo provoca uma distorção terrível dos sentidos. Vamos precisar de ajuda, senhores. Precisávamos, e isto significava o terceiro estágio da investigação. O primeiro estágio contava comigo apenas. O segundo fora tarefa da força bioquímica. O terceiro, o maior, o mais importante de todos, envolvia a invasão dos físicos nucleares. Em 5 de setembro de 1955, John L. Billings, da Universidade da Califórnia, chegou. Trouxe algum equipamento e veio mais nas semanas seguintes. Elevaram-se mais outras estruturas provisórias. Eu percebia que, dentro de um ano, teríamos toda uma instituição de pesquisa montada em torno da Gansa. Billings reuniu-se a nós na noite do dia 5. Flay colocou ao corrente e disse: há muitos problemas sérios envolvidos nesta ideia de mudança do ferro em ouro. Para começar, a quantidade total de ferro na Gansa pode ser apenas da ordem de meio grama, enquanto cerca de 40 gramas de ouro têm sido produzidos por dia. Billings tinha voz clara e aguda. Há um problema pior do que este. O ferro está no fundo da curva de fissão. O ouro está muito acima. Para converter 1 grama de ferro em 1 grama de ouro, precisa-se de quantidade de energia semelhante à produzida pela fissão de 1 grama de U235. Philly estremeceu. Deixo o problema com você. Deixe-me pensar sobre isto, disse Billings. Fez mais do que pensar. Uma das coisas feitas foi isolar amostras frescas de ema da Gansa, transformá-las em cinza e enviar o óxido de ferro para Brookhaven, para uma análise isotópica. Não havia razão especial para se fazer esta coisa particular. Era apenas uma dentre inúmeras investigações individuais, mas foi a que deu resultados. Quando os cálculos chegaram, Billings ficou chocado. Não há Fe50. O que há sobre os outros isótopos? Perguntou Philly imediatamente. Todos presentes, afirmou Billings, nas razões relativas apropriadas, mas nenhum Fe56 detectável. Terei que explicar outra vez. O ferro, como existe naturalmente, é feito de 4 isótopos diferentes. Estes isótopos são variedades de átomos diferentes entre si pelo peso atômico. Átomos de ferro com o peso atômico 56, ou Fe, fazem 91,6% de todos os átomos no ferro. Os outros átomos têm os pesos atômicos de 54, 57 e 58. O ferro do ema da Gansa era feito apenas de Fe54, FeR e Fe58. A implicação era clara. Fe56 estava desaparecendo, enquanto os outros isótopos não o estavam, e isto significava a realização de uma reação nuclear. Uma reação nuclear podia separar um isótopo, deixando os outros. Uma reação química comum, qualquer reação química, teria que dispor de todos os isótopos, igualmente. Mas é impossível energeticamente, frisou Philly. Dizia isso apenas como leve ironia à afirmação inicial de Billings. Como bioquímicos, sabíamos muito bem que muitas reações se realizavam no corpo, exigindo uma demanda de energia, e que isto era resolvido pela combinação de uma reação de demanda de energia com uma reação de produção de energia. Entretanto, as reações químicas produziam ou consumiam algumas quilocalorias por molécula-grama. As reações nucleares produziam ou consumiam milhões. Fornecer energia para uma reação nuclear endotérmica exigia, não obstante, uma segunda, esta exotérmica, reação nuclear. Não vimos Billings durante 2 dias. Quando apareceu, foi para dizer, vejam aqui. A reação exotérmica tem que produzir tanta energia por núcleo envolvido quanto é exigida pela reação endotérmica.
Se for produzida mesmo ligeiramente menos energia, a reação total não se fará. Se for produzida mesmo ligeiramente mais, considerando-se então o número astronômico de núcleos envolvidos, o excesso de energia produzida vaporizaria a gansa numa fração de segundo. Então, indagou Feely. Então, o número de reações possíveis é muito limitado. Eu consegui encontrar apenas um sistema plausível. O oxigênio 18, se convertido em ferro 56, produzirá energia suficiente para transformar o ferro 56 em ouro 197. É como descer por um lado de uma ribanceira e subir pelo outro. Teremos de o verificar. Como? Primeiramente, suponhamos que verifiquemos a composição isotópica do oxigênio da gansa. O oxigênio é composto de 3 isótopos estáveis, quase inteiramente de 1G. O 18 representa apenas um átomo de oxigênio no meio de 250. Outra amostra de sangue. O conteúdo de água foi destilado no vácuo e parte dele passado num espectrógrafo de massa. Havia o 18 lá, mas apenas um único átomo de oxigênio em 1300. Os 80% de o 18 que esperávamos não estavam ali. É uma evidência comprovadora, disse Billings. O oxigênio menos 18 está sendo gasto. Tem sido fornecido constantemente na comida e na água que alimentam a gansa, mas ainda está sendo gasto. O ouro 197 está sendo produzido. O ferro 56 é um intermediário, desde que a reação que usa o ferro 56 é mais rápida do que aquela que o produz. Não há chance de se conseguir uma concentração significativa, e as análises isoiópicas revelam sua ausência. Não estávamos satisfeitos, e assim tentamos outra vez. Mantivemos a gansa dentro da água enriquecida com o 18 durante uma semana. A produção de ouro se fez quase imediatamente. No fim de uma semana, estava produzindo 45,8 gramas, enquanto o conteúdo de o 18 da água de seu corpo não era maior do que antes. Não há dúvida sobre isto, disse Billings. Apanhou o lápis e levantou-se. Esta gansa é um reator nuclear vivo. A gansa era obviamente uma mutação. Uma mutação sugeria radiação entre outras coisas, e radiação lembrava os testes nucleares realizados em 1952 e 1953 muitas centenas de milhas distante da fazenda de MacGregor. Se lhe ocorrer que nenhum teste nuclear foi realizado no Texas, isto mostra apenas duas coisas. Não lhe estou contando tudo e você não sabe tudo. Eu duvido que, em qualquer momento da história da era atômica, a radiação do ambiente tivesse sido tão completamente analisada e o conteúdo radioativo do solo tão rigidamente sondado. Os recordes anteriores foram estudados. Não importava quão secretos fossem. Neste momento, o projeto Gansa tinha a máxima prioridade que podia existir. Mesmo os recordes da meteorologia foram verificados, a fim de acompanhar o comportamento dos ventos no momento dos testes nucleares. Duas coisas apareceram. Primeira, a radiação do ambiente da fazenda era pouco mais alta do que o normal. Nada que pudesse fazer algum mal, apressou-me a dizer. Não havia indicações, entretanto, se, no momento do nascimento da gansa, a fazenda tinha sido submetida à influência de, pelo menos, 2 explosões. Nada realmente perigoso, novamente volto a acrescentar. Segunda, a gansa, única entre todas as gansas da fazenda, na verdade, única entre todas as criaturas vivas da fazenda que podiam ser testadas, inclusive os seres humanos, não apresentava nenhuma radioatividade. Raciocinemos da seguinte forma. Tudo apresenta traços de radioatividade, isto é, o que queremos dizer com radiação do ambiente. Mas a gansa não apresentava nenhum. Feely enviou um relatório em 6 de dezembro de 1955, que posso parafrasear assim. A gansa tem sistemas de enzima capazes de catalisar várias reações nucleares. Se o sistema de enzima consiste em uma enzima ou mais de uma, não se sabe. Nem se sabe nada sobre a natureza das enzimas em foco. Nem se pode adiantar ainda uma teoria sobre como uma enzima pode catalisar uma reação nuclear, na medida em que envolve interações particulares com forças 5 vezes maiores do que as ocorrentes nas reações químicas ordinárias comumente catalisadas por enzimas. A transformação nuclear total é do oxigênio 18 para o ouro 197. O oxigênio 18 é abundante no seu ambiente. Está presente em grande quantidade na água e em todos os alimentos orgânicos. O ouro 197 é secretado pelos ovários. Um intermediário conhecido é o ferro 56, e o fato de que a uremoglobina é formada no processo leva-nos a suspeitar de que a enzima ou enzimas envolvidas podem ter o hema como um grupo protético. Houve considerável preocupação quanto ao valor que esta transformação nuclear total teria para a gansa.
O oxigênio 18 não lhe faz nenhum mal, e o ouro 197 causa-lhe suficiente problema para ser eliminado, potencialmente venenoso e causa de sua esterilidade. Sua formação pode ser possivelmente um meio de evitar perigo maior. Este perigo. Mas, lendo apenas no relatório, amigo, parece que tudo era calmo, quase melancólico. Na verdade, eu nunca vira um homem chegar quase à apoplexia e sobreviver, como acontecerá com Billings, quando ele descobriu nossas próprias experiências de ouro radioativo de que lhes falei anteriormente. Aquelas nas quais detectamos ausência total de radioatividade na gansa e consequente desprezo pelos resultados considerados sem significação. Muitas vezes, perguntou como podemos considerar sem importância o fato de perdermos radioatividade. Vocês são como o repórter, disse ele, que foi enviado para cobrir um casamento da sociedade e, ao voltar, informou que não havia reportagem, pois o noivo não aparecerá. Vocês alimentaram a gansa com ouro radioativo e o perderam. Não apenas isto, não conseguiram detectar nenhuma radioatividade natural na gansa. Nenhum carbono 14. Nenhum potássio 40. E chamam isto de fracasso. Começamos a alimentar a gansa com isótopos radioativos. Cautelosamente, no princípio, mas antes do fim de janeiro de 1956, estávamos a entulhá-la. A gansa permaneceu não radioativa. Isto revela que, explicou Billings, este processo nuclear, com o enzima catalisador da gansa, consegue converter qualquer isótopo instável em isótopo estável. Útil, disse eu. Útil. É uma beleza. É a defesa perfeita contra a era atômica. Ouça, a conversão do oxigênio 18 em ouro 197 deveria liberar 8 e fração de positros por átomo de oxigênio. Isto significa 8 e fração de raios gama logo que cada pósitron combine com um elétron. Nenhum raio gama, também. A gansa deve ser capaz de absorver os raios gama, sem maiores problemas. Nós irradiamos a gansa com raios gama. Quando o nível se elevou, a gansa apresentou febre ligeira e ficamos em pânico. Era apenas febre, entretanto, não doença radioativa. Passou-se um dia, a febre cedeu e a gansa estava novinha em folha. Vem o que conseguimos? Perguntou Billings. Uma maravilha científica, disse Feeley. Homem, você não vê as aplicações práticas? Se pudéssemos descobrir o mecanismo e duplicá-lo num tubo de ensaio, conseguiríamos um método perfeito de eliminação da poeira radioativa. A desvantagem mais importante de prosseguirmos numa economia atômica em larga escala é o problema do que fazer com os isótopos radioativos produzidos no processo. Inserindo-os numa preparação de enzimas em grandes reservatórios, estará resolvido. Descubram o mecanismo, cavalheiros, e podemos deixar de nos preocupar com as explosões. Encontraríamos proteção contra a doença radioativa. Alterem o mecanismo de alguma forma e poderemos ter gansos secretando qualquer elemento necessário. Que tal cascas de ovo de urânio 235? O mecanismo. O mecanismo. Sentamo-nos ali, todos nós, olhando para a gansa. Se ao menos os ovos fossem chocavéis. Se ao menos pudéssemos conseguir uma tribo de gansos reatores nucleares. Isto deve ter acontecido antes, disse Feeley. As lendas de tais gansos começaram de alguma forma. Vocês querem esperar? Perguntou Billings. Se tivéssemos alguns de tais gansos, poderíamos começar a separar uns tantos. Poderíamos estudar os ovários e preparar lâminas de tecido e tecidos homogeneizados. Isto talvez não adiantasse nada. O tecido de uma biópsia de fígado não reagia com o oxigênio 18 sob nenhuma das condições que tentamos. Mas, então, poderíamos perfurar um fígado intacto. Estudaríamos embriões intactos, observaríamos no desenvolvimento do mecanismo. Mas, com apenas uma gansa, não podíamos fazer nada disto. Não ousamos matar a gansa que põe ovos de ouro. O segredo estava no fígado daquela gansa gorda. Fígado de gansa gorda. Paté de foie gras. Nada delicado para nós. Neves disse pensativamente. Precisamos de uma ideia. Alguma medida radical. Algum pensamento crucial. Dizer isto não o produz, disse Billings desanimadamente. Em fraca tentativa de fazer piada, eu disse. Poderíamos anunciar nos jornais, e isto deu uma ideia para mim. Ficção científica. Continuei. O quê? Perguntou Feeley. Vejam, as revistas de ficção científica publicam artigos engraçados. Os leitores os consideram divertidos. Estão interessados. Falei-lhes sobre os artigos mirabolantes que Asimov escrevia e que eu lera uma vez. A atmosfera estava fria de desaprovação. Não estaremos nem mesmo rompendo os regulamentos de segurança.
disse eu, pois ninguém acreditará nisto. Contei-lhe sobre uma época, em 1944, em que Cleve e Cartmill escreveram uma história sobre a bomba atômica um ano antes, e o FBI controlou-se. E os leitores de ficção científica têm ideias. Não os subestimem. Mesmo que eles pensem que é um artigo engraçado, enviarão sugestões ao editor. E desde que não temos mais ideias, desde que estamos num beco sem saída, que podemos perder com isto? Eles ainda não a aceitavam. Então eu disse, e vocês sabem, a gança não viverá para sempre. Isto decidiu-os, de algum modo. Tivemos que convencer Washington. Depois, entrei em contato com John Campbell, redator-chefe da revista, e comuniquei-me com Asimov. Agora o artigo está feito. Eu o li, aprovo e convoco-os todos a não acreditar nele. Por favor, não acreditem. Apenas. Alguma ideia. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.